18h04, já estamos no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Informação atualizada: depois do preço do barril do petróleo disparar e ser negociado a $119, países da Europa dizem que estão prontos para ajudar na liberação do Estreito de Hormuz. A via marítima, por onde passa 20% do petróleo mundial, está bloqueada por tropas iranianas. França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda e Japão divulgaram uma nota conjunta afirmando que vão tomar medidas para estabilizar o mercado de energia. O anúncio acontece dias depois da Europa se negar a enviar embarcações militares para o Oriente Médio. O ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou a quebra de sigilo do Fundo de Investimentos Arlim, que comprou cotas do resort Itaiaiá de uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli. Para Gilmar, a CPI do crime organizado cometeu desvio de finalidade. A anulação se estende também para pessoas físicas ligadas ao fundo. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, afirmou que houve interferência grave e anunciou que vai recorrer. Mais um dia de tensão e medo na região central do Rio. Criminosos ordenaram o fechamento do comércio nas ruas próximas ao Morro dos Prazeres. 7 escolas municipais ficaram fechadas em 4 comunidades e 3 linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado por precaução. O policiamento segue reforçado desde ontem, quando 7 ônibus foram usados como barricadas, depois da morte do traficante conhecido como Giló. O repórter Gustavo Santiago tem informações. Sidney, daqui a pouquinho eu volto trazendo informações do corpo do morador morto durante essa operação, que vai ser velado aqui no Rio e depois transladado para o Piauí. Temos outras reportagens também sobre outros assuntos. Júlia Cabreiro. Ministério Público denuncia 19 pessoas, incluindo deputado federal, em investigação sobre esquema milionário do jogo do bicho no Rio. Gabriel Ferreira agora. Levantamento aponta que em 2026, quase 40 ônibus urbanos foram usados como barricadas na cidade do Rio. Marcos Antônio de Jesus. Ministério da Saúde realiza mutirão inédito exclusivo para mulheres, o maior da história do SUS. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, o ministro do STF, Luiz Fux, suspendeu trechos da lei estadual que regulamenta a eleição indireta. E essa decisão embaralha a disputa para o mandato tampão para governador. Chico Otávio, boa noite para você também. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, o caso recente da menina de 17 anos, vítima de estupro coletivo no Rio, reforçou a preocupação do Ministério Público do Rio de Janeiro em enfrentar o discurso violento contra a mulher nas redes sociais. Um dos alvos é o movimento Red Pill, que são grupos de homens que têm atuado em fóruns de internet, redes sociais e outros canais de comunicação para estimular hierarquias de gênero e ódio contra as mulheres, Sidney. Teremos uma entrevistada aqui ao vivo. Quem é ela? Sim, vamos conversar com a promotora Rosana Cipriano. Ela é titular da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção e a educação na capital, Sidney. Hoje é dia do consertador. Ouvinte do Pi, nós queremos saber, você costuma consertar e reutilizar objetos? Roupas, móveis, eletrodomésticos? Ou é daquela tese de estragou, joga fora? Como é que isso funciona na sua cabeça, hein? 980 18 8880, WhatsApp da Tupi, 980 18 8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, família Tupi. Hoje à noite, algumas nuvens no céu e previsão de chuva isolada. Amanhã, sexta-feira, o céu vai ficar nublado e pode chover a qualquer hora do dia, principalmente no período da tarde e também da noite. Ventos moderados. A temperatura volta a subir e a máxima não vai passar dos 29 graus no Grande Rio, incluindo o município do Rio de Janeiro. Sidney. Boa noite, família Tupi, 188. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Isabelle Benito.
Olha só a promoção do Glicoleve Clube no mês do consumidor. No plano Smart 2.0, o mais moderno e menor sensor de glicose do mercado brasileiro, sai por apenas R$ 269 cada. Isso mesmo, cada sensor Bluetooth Smart 2.0 no Glicoleve Clube, só R$ 269. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e ganhe ainda super brindes de boas-vindas. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Olha a oferta! É a Páscoa Super Bom, bebê! Peixe Polac Alasca Salgado quilo 42,98. Leite em pó Mimo integral 400 gramas 12,98. Leite Capel integral 1 litro 3,98. Olha a oferta! Azeite Andorinha Extra Virgem 500 ml 26,98. Peixe Salgado Site 7/9 com espinha quilo 67,98. Amistel Puro Malte Lata 473 ml 3,98. Beba com moderação. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas de quinta a domingo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:12. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. E com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Um acidente na Ponte Rio-Niterói. O que houve, Paulo Lage? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Foi uma colisão entre carro e moto, Sidney, lá na Ponte Rio-Niterói, bem no trecho da Reta do Cais, para quem vai no sentido Niterói. Isso já está causando muita dificuldade na travessia da capital para Niterói. Estou observando neste momento o tempo médio estimado de travessia em 27 minutos. Aliás, tem reflexos pelo centro do Rio. Tanto a Francisco Bicalha, Rodrigues Alves apresentando essa dificuldade. Estou observando também a Presidente Vargas com lentidão pela pista central, entre a Rua Camerino e a chegada central do Brasil. Na lateral começa a piorar já no acesso pelo viaduto 31 de março. Vai sair do centro, uma boa alternativa é pela Frei Caneca e também a Salvador de Sá. A Câmara do Rio é a mais produtiva de todas as capitais, trabalhando para melhorar cada vez mais a vida dos cariocas. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Acesse câmara.rio. Daqui a pouco tem mais, o Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a Livre. Boa noite, Thiago Souza. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Complementando aí nosso amigo Paulo Lage, que acabou de falar de um acidente na Ponte Rio-Niterói. Agora eu vou falar de um acidente também, Sidney, na BR-040. Um acidente entre van e carro deixou 3 pessoas gravemente feridas na BR-040, na altura de Itaipava, em Petrópolis. O acidente ocorreu na pista sentido Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Teresa, no centro de Petrópolis. Por conta do acidente, o trânsito foi impactado ali na via, apesar da via já ter sido liberada. E chove também na região. Agora, uma notícia de momento, Sidney. Tem um tenso tiroteio na Mangueira. A recomendação é que evitem a região. Nós entramos em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar confirmou que a ação é da Polícia Civil. Nós já estamos em contato com a Polícia Civil para trazer mais informações para o nosso amigo ouvinte que está voltando para casa nesse momento. Só aqui reforçando, um tiroteio na Mangueira nesse momento. A recomendação é que evitem a região, Sidney.
18h14. Jornal da Tupi. Informação. E tiroteio ontem aconteceu na Tijuca também. Temos informações desses desdobramentos com Gustavo Santiago. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney, Chico, Barrocas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Será velado amanhã ali no cemitério do Catumbi, região central aqui da cidade, às 8 da manhã, o corpo de Leandro de Souza, de 30 anos, morto a tiros dentro de casa durante uma operação no Morro dos Prazeres, na mesma região ali do centro. Segundo Roberta Ferro Hipólito, a esposa de Leandro, 4 criminosos entraram na casa do casal com intenção de se esconder dos policiais, mas esses criminosos pretendiam se entregar. Só que os policiais chegaram já atirando, jogaram até uma granada. Ontem eu até falei isso aqui no nosso jornal. Segundo ainda a esposa da vítima, os policiais disseram para ela falar em depoimento na delegacia de homicídios que os traficantes que estavam dentro da casa das vítimas haviam tirado a vida do Leandro e não que foram os policiais. Vamos ouvir. Eles me tiraram pra fora, aí quando eles me tiraram, eles falaram assim, agora você vai ter que ir pra delegacia depor e falar que foi esse bandido aqui, ó, que tava na janela, que matou o seu marido. Mas eu não poderia ir, porque eu não vi o bandido reagindo. Eu não vi o bandido matando meu marido, então não tinha como eu ir na delegacia depor. Mas eles me pediram, você vai, ó, ainda até falou, foi esse bandido aqui que matou o seu marido. Como eles sabiam que o tiro partiu daquele bandido? Um bandido que estava no chão morto. Após o velório, Leandro será transladado para o Piauí, onde será enterrado, porque a família dele é de lá. Ele veio de lá para cá, inclusive, para morar aqui no Rio. Ele trabalhava como auxiliar de cozinha e, infelizmente, acabou morrendo por conta da violência aqui no Rio de Janeiro. A Polícia Militar informou por meio de nota que, conforme ocorrem todas as ocorrências com resultado morte, o caso está sendo objeto de procedimento apuratório interno, além de investigação conduzida pela Polícia Civil. Somente após a realização da perícia técnica será possível determinar com precisão de todos os fatos e circunstâncias relacionadas à ação ocorrida na última quarta-feira. A nota diz ainda que a corporação pauta suas ações pela transparência e colabora integralmente com as investigações em curso. Durante a operação de ontem, outros 7 traficantes foram mortos. Um deles é Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Giló dos Prazeres, de 55 anos, apontado como líder do Comando Vermelho ali na região. Uma arte com uma nota de falecimento do traficante Giló circula nas redes sociais. E essa arte está causando indignação nos internautas. E um detalhe, Sidney, ele vai ser enterrado no cemitério de grandes personalidades, o cemitério São João Batista. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Ô Gustavo, a esposa do Leandro, segundo você está dizendo, o corpo vai ser enterrado no Piauí. Acredito que ela esteja, junto com a família, organizando uma forma dela ir para esse enterro. Ela chegou a dizer se ela vai voltar para o Nordeste, se ela ficará aqui, qual será o futuro dela, porque eu temo pela vida dela, viu? Sidney, eu inclusive fiz essa pergunta para ela, ela falou, eu não sei o que vai ser da minha vida a partir de agora. Eu não sei se eu vou e fico ou se eu volto. A única coisa que eu não quero é voltar para casa de onde a gente morava. Além de estar com medo de voltar para lá, ela tem trauma de voltar para lá depois de todo esse acontecimento. Onde ele morreu, você está dizendo, não é de onde eles partiram do Piauí, não, mas na casa aqui no Rio de Janeiro, na casa que eles moravam, acabou sendo o palco. Exatamente. Ali para a morte do marido. Exatamente, ali nesse local onde ele morava, onde eles moravam, que aconteceu todo esse crime no Morro dos Prazeres, ela disse que não quer voltar mais, por além de medo, ela está receosa, né? Porque ficou com trauma. Obrigado, Gustavo. 18h18. Quer ouvir informação? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia Rocha Miranda, na Rua dos Diamantes 22, entre 10 e 11 horas. Você não precisa ir para Portugal para comer o verdadeiro bacalhau. Chegou no Empório Gourmet o primeiro rodízio de bacalhau do Rio dentro do Cadeg. Você come o bacalhau de todos os jeitos, com acompanhamentos e vinhos a preço de prateleira. Siga @Empório Gourmet Show e saiba mais.
Gente, tá na hora de construir. No feirão da Leroy Merlin tem rodapé poliestireno branco Artens a partir de R$ 49,90 e mais de 100 mil produtos à pronta entrega. Quem constrói, vem pra Leroy. Leroy Merlin, Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para inscrição no processo seletivo de estágio da Caixa, com vagas em 21 cidades do estado. Podem participar alunos do ensino médio e superior, a partir de 16 anos. Inscrições pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O conglomerado The Lycra Company é líder mundial em tecidos elásticos, com destaque para o elastano, popularmente conhecido como Lycra, e tem fábricas e laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, Ásia e no Brasil. Com uma dívida de mais de $1 bilhão e 200 milhões, a The Lycra Company entrou com pedido de recuperação judicial. Os problemas financeiros do conglomerado vêm principalmente da concorrência com marcas genéricas. No Brasil, a fabricante da Lycra e outros tecidos sintéticos tem uma unidade em Paulínia, no estado de São Paulo. Hoje, 30% dos tecidos fabricados utilizam milho, embora polímeros de petróleo ainda sejam a base principal. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Churrasco ou feijoada. Agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz fio Mingote 16,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Açúcar Caravelas 3,37. Café Pilão 29,90. Azeite Lagardo Monge 25,98. Contra filé 49,90. Filé de peito 15,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Calabresa sadia ou seara 18,98. Costela suína 18,98. Hambúrguer Perdigão 13,98. Tixan 2,2 quilos 19,22. Amaciante IP 6,98. Rede Economia. Economia é aqui. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h21. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar o bloco com Júlia Cabreiro. Júlia, boa noite. Uma boa noite para você, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O Ministério Público do Rio realiza uma operação, Sidney, contra um grande esquema de lavagem de dinheiro e denunciou 19 pessoas ligadas ao grupo do ex-miliciano e contraventor Adriano da Nóbrega, morto em 2021 na Bahia. A investigação apontou que Adriano mantinha 2 fazendas avaliadas em mais de 3 milhões de reais, registradas em nome de Laranjas. Após a morte dele, a viúva Júlia Lotufo vendeu os imóveis ao deputado federal Juninho do Pineu, do União Brasil, que nessa fase da operação, Sidney, não é alvo de buscas. O grupo criminoso também é acusado de usar comércios como um quiosque de sobrancelhas em um shopping na Zona Norte para movimentar dinheiro ilegal de origem do jogo do bicho, além de praticar agiotagem. Sidney. Muito bem, obrigado por sua participação, Júlia Cabreiro. Quem tem informações também é o Gabriel Ferreira, mas é um outro tema. Gabriel, boa noite. Boa noite para você, Sidney. Orador Leandro Souza Silva. Em coletiva à imprensa, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, falou sobre a atuação da corporação em casos como esse. Toda ação ela tem um planejamento de contingência. Obviamente que quem promove esse tipo de ação é o criminoso. Ele busca também, dentro dessa guerra informacional, titularizar uma narrativa de pânico, associar as nossas ações a impactos negativos. Isso busca também descredibilizar ações policiais e certamente enfraquecer o trabalho policial. É preciso que se diga e ratifique.
Quem provoca todo tipo de pânico, todo tipo de ação criminosa são as organizações criminosas e nós não recuaremos um milímetro à medida que a nossa presença é uma presença maciça, ostensiva, para garantir a paz e tranquilidade. Além dos dados que trouxemos, Sidney, o levantamento do setor aponta que o problema vem se intensificando nos últimos anos. O número de ocorrências mais que dobrou de 2024 para 2025, passando de 119 para 254 registros. Sidney, é com você. E agora também temos informações com a Maria Clara Anselmo. Qual é a sua notícia, hein, Maria Clara? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Foram presos hoje Jackson da Costa Silva e Fabrício Dantas Fidelis, que integravam uma quadrilha especializada em golpes por aplicativos de relacionamento. O esquema funcionava da seguinte maneira: o grupo, que atuava na zona sudoeste da cidade, na região de Jacarepaguá, criava perfis falsos nesses aplicativos e mantinha conversas com as vítimas, até conseguir marcar um encontro. Quando a pessoa do outro lado da tela chegava ao local combinado, se deparava com 2 assaltantes armados em uma moto, era rendida e tinha o celular roubado. Os bandidos ainda exigiam a senha e faziam transferências bancárias. Agora, a polícia busca prender o terceiro envolvido, Natan da Silva Ramos, que era responsável por manter a conversa com as vítimas até que o encontro presencial acontecesse. Sidney. Muito bem, obrigado, Maria Clara. Intervalo rápido e já voltamos. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Atenção, marceneiros e construtores, chegou o Mega Maço Flaviense. É preço no chão e prêmio na mão. Compras a partir de R$2.000 dão direito a um giro na roleta. A partir de R$5.000 você ganha 2 giros. São 2 prêmios incríveis para você aproveitar. Resgate seu brinde ou experiência no mesmo dia da compra e não perca. Condições nas nossas lojas. Mega Maço Flaviense, preço no chão e prêmio na mão. Vem aí o Circuito Agro Rio, etapa Rio de Janeiro, de 26 a 29 de março no Rio Centro, com César Menotti, Fabiano, Eduardo Costa e Zezé de Camargo. E ainda, exposição e competição de gado Nelore, Manga Larga Marchador, Fazendinha, feira de negócios, palestras, artesanato e programação infantil. Ingressos em ingresse.com. Saiba mais no Instagram caminho.agrorio. Patrocinador oficial Prefeitura do Rio. Produção Excess. Realização M4 Produções. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do consertador. Dia do consertador. Dia importante, hein? Você costuma consertar, reutilizar objetos, roupas, móveis, eletrodomésticos ou o oposto? Você, na verdade, estraga tudo, joga fora. Como é que você é? 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. É dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para você. Maionese Maréia 3 quilos, R$ 21,99. Margarina Softelli com sal, balde 3 quilos, R$ 45,90. Óleo misto Quinta da Almeida 5 litros e 5 ml, R$ 75,97. Molho para pizza stand-up Tomarelli 1,7 kg, R$ 8,89. Arroz Tchê 5 quilos, R$ 12,99. Mega Box, muito por muito pouco. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026.
Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 29 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E faça dos seus fins de semana verdadeiras miniférias e viaje pelas belezas e atrações do nosso estado. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Quem andou hoje pela cidade viu muita gente com a camisa do Vasco. Justificável. Vasco da Gama é o assunto do Gabriel Andreso. Alô, Andreso. Antes, porém, nós vamos saber agora como é que está o trânsito na zona norte do Rio, porque o Paulo Lage já está a postos direto do helicóptero. Conta aí, Paulo. Ponto sim, Sidney Rezende. Ontem teve jogo no Maracanã, hoje também. Daqui a pouco começa a partida entre Flamengo e Remo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Super Rádio Tupi transmite este jogaço de bola. De olho, então, no entorno do Maracanã, porque já começaram os bloqueios ali no entorno do estádio para esta partida. Por enquanto, já está fechada a Avenida Ripelé, 2 faixas em direção ao centro, entre a São Francisco Xavier e o Museu do Índio. Professor Eurico Rabelo, Visconde Itamaraty, assim como a Isidro Figueiredo, também estão apresentando interdições, também a professor Manuel de Abreu e a Dona Zulmira. Às 7 da noite, uma segunda fase de bloqueios também vai começar, assim, fechando a Avenida Maracanã em direção ao centro. Também o viaduto Oduvaldo Costa será interditado após este período. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, essas vias só devem ser liberadas à 00:30 de sexta-feira. Até o momento, Praça da Bandeira com lentidão, assim como a Avenida Repelé, também com dificuldades no sentido Vila Isabel e a região do Mé. Melhor caminho pode ser a passagem pela Marise Barros. Faça dos seus fins de semana verdadeiras miniférias e viaje pelas belezas e atrações do nosso estado. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Alô, Gabriel Andreso. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Vasco, após a bela vitória de ontem sobre o Fluminense, pode ter mais uma vez mudanças para o jogo diante do Grêmio, especialmente pela entrada de Puma Rodrigues na lateral direita, jogador que teve atuação destacada no duelo contra o Fluminense. Paulo Henrique, o titular, não jogou bem, acabou substituído no intervalo. Isto pode fazer Renato Gaúcho realizar esta alteração, como já tinha feito com a entrada de Cuiabano na vaga de Lucas Piton. Quem volta a ficar à disposição é o volante Barros, ele que ficou fora por suspensão no jogo de ontem, mas não é garantido que volte como titular. Quem pode também ter uma chance aí sim é o colombiano Rojas, ele que também ingressou na partida na segunda etapa ontem e ajudou diretamente na virada por 3-2 diante dos tricolores e poderia ser uma alternativa caso o Renato abrisse mão do esquema com 3 volantes e prefira escalar 2 meias. Isso, no entanto, é um mistério que será desfeito apenas nos treinos de amanhã e sábado, antes do duelo diante do Grêmio. Expectativa de casa cheia em São Januário, Renato Gaúcho já convocou a torcida e espera estádio lotado para domingo, 4 da tarde, pela 8ª rodada do Brasileirão. Ok, Sidney? Super ok. Já eu vou convocar aqui o Sérgio Guimarães para falarmos do Fluminense. Antes, porém, vamos falar do Botafogo, porque o Wellington Campos tem informações ao vivo. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Boa noite para você, Sidney. Realmente, o Botafogo tem aí uma novidade. Newton tem lesão no ombro direito, vai parar por cerca de 3 semanas. Também o Medina foi expulso ontem contra o Palmeiras na derrota de 2-1. Fica fora do jogo de sábado com o Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 4 da tarde. Já o Alexander Barbosa volta ao time depois de cumprir a suspensão automática e abre a possibilidade do técnico Martim Anselmi jogar novamente com 3 zagueiros. Danilo é o artilheiro da competição com 6 gols.
vai se apresentar no domingo à seleção brasileira para os amistosos nos Estados Unidos, Sidney. Valeu, obrigado, Wellington. Agora falaremos do Fluminense. Será que o jogo de ontem foi uma página virada, ou é uma página virada, ou ainda é um bom motivo para ter uma DR lá nas Laranjeiras? Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney, não é não. A derrota imperdoável, segundo os torcedores do Fluminense, estranho até da forma como aconteceu, e os tricolores considerando que o técnico Zubeldia acabou sendo o principal responsável pela derrota. É mesmo? Mas por que motivo? Achar que ele errou? Por causa das mudanças efetuadas pelo treinador. Mas, na zona mista, ele justificou. Por exemplo, há uma crítica de que ele teria tirado o Martinelli, o Lúcio Acosta e o John Kennedy. O John Kennedy sofreu uma lesão. Inclusive, estamos aguardando, são 18 horas e 35 minutos, o resultado dos exames de imagem que o jogador seria submetido para a gente saber a gravidade da lesão do John Kennedy. E o Lúcio e o Martinelli, segundo o treinador, estavam cansados. Martinelli, inclusive, chegou a ser substituído porque estava enjoado, com sensação de vômitos, e eu observei e chamei atenção na jornada esportiva que ele estava se sentindo mal, e no intervalo informei que ele não voltaria para o segundo tempo. Vamos ver se o torcedor, que é o caso do Barrocas, teve essa sensação também que o treinador mexeu errado. O que você achou, Barrocas? Exatamente o que o Sérgio falou, também concordo. Eu acho que, na minha humilde opinião, o Zubeldia mexeu errado, né? Tudo bem, ele teve que tirar o Martinelli, o Lúcio, o próprio Savarino, só que ele colocou o Serna lá na frente e deixou o meio-campo esvaziado. Tava ganhando de 2-1. Nessa hora o Ganso estava jogando? Praticamente só o Ganso e o Otávio. Mas o Ganso sobrecarregou o meio-campo para segurar bola. Pois é, sobrecarregou o meio-campo. Se pudesse colocar, né, o logo que veio de São Paulo, o Alisson, o outro ali para preencher o meio-campo, em vez de colocar 3 atacantes lá na frente, estava ganhando. Mas não é um pouco uma análise. O Vasco atropelou, sabe? A gente tem que exaltar quem jogou muito, quem arrebentou e quem partiu para cima e quem teve coragem de chegar e ousadia de arrebentar com o adversário. O Vasco da Gama de Renato Gaúcho fez isso tudo, e a torcida do Vasco deu um show. Desculpe o torcedor do Fluminense, que não foi ao estádio e teria que ir. Foi 7-1, 7 torcedores do Vasco para um único torcedor do Flu. Ou seja, eu sou setorista do Flu aqui, mas eu não sou fanista, não sou aquele cara, sabe, de chegar e tal, meu Deus do céu, o que aconteceu, por que o Fluminense perdeu? Cara, perdeu porque depois dos 13 do segundo tempo, o Vasco engoliu o Flu. Tá certo disso, que pensa e conhece muito o Fluminense. Agora, tem informação boa, hein? Opa, qual? Hoje é dia de saber o adversário ou adversários da Libertadores. Ficaremos ligados, 8 da noite, horário de Brasília. Hoje tem o sorteio dos grupos para Libertadores e Sul-Americana. Todos os cariocas envolvidos. Flamengo e Fluminense, Libertadores, Vasco e Botafogo, Sul-Americana. Fluminense e Flamengo estão no pote 1, que representa dizer, são cabeças de chave, e na Sul-Americana não tem isso de cabeças de chave. Sobre o Fluminense, pode pegar um recente algoz. Quem? Lanús, da Argentina, e o Flamengo idem, que também acabou sendo eliminado da Recopa pelo próprio Lanús. O pior sorteio para o Fluminense seria o Lanús? Não, tem outros times também. Só que eu ficaria aqui até o final do programa para revelar todos os 32 que vão participar. Podem cair times do pote 2, do pote 3 ou então do pote 4. Mas é melhor a gente aguardar, porque o Lanús pode ser tanto para Flamengo quanto Fluminense. Por isso que eu peguei aqui no destaque, por ser uma notícia importante que envolve o Lanús, porque o Fluminense perdeu a Sul-Americana, ou a possibilidade de chegar à final da Sul-Americana, para o Lanús. E o Flamengo recentemente perdeu a Recopa. Pode ser também o bom momento da revanche, se acontecer. Perfeito. Não é? Isso aí. Agora, outro detalhe, desculpe aí o horário. 9 gols de cabeça nos últimos 12 clássicos contra o Vasco que o Fluminense sofreu. Tem que estudar o que está acontecendo aí. Tem e o Freitas ficou de fora, e teve muita gente fazendo beicinho porque o Freitas ficou de fora. Mas o Freitas poderia estar lá e o resultado poderia ser diferente. Poderia, realmente. Sérgio Guimarães, alô, 18h38. Valeu.
Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Churrasco ou feijoada. Agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Porções de sexta a domingo. Arroz fio Ingote 16,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Açúcar Caravelas 3,37. Café Pilão 29,90. Azeite Lagardo Monge 25,98. Contra filé 49,90. Filé de peito 15,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Calabresa sadia ou seara 18,98. Costela suína 18,98. Hambúrguer Pedigão 13,98. Tixan 2,2 quilos 19,22. Amaciante IP 6,98. Rede Economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Detran RJ fará mudanças no exame prático para tirar a CNH. Ajustes incluem uso de tablets, envio de resultados em tempo real e reconhecimento facial no lugar da biometria. A adaptação segue nova resolução do CONTRAN e ainda não tem prazo para conclusão. Super Rádio Tupi. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. A guerra vai se agravando, né, Azedo? O governo precisa fazer uma frente de apoio aí junto aos governos estaduais, a elite política, tanto do legislativo quanto do judiciário, mas o ano é eleitoral, tá meio difícil fazer essa frente, essa união, não acha? Que informações você tem? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, a situação ela está se complicando muito com o prolongamento da guerra e a escalada em relação à destruição de infraestruturas, de produção de petróleo,
de gás, além do fechamento lá do Estreito de Hormuz, que paralisa, né, o transporte de boa parte do petróleo que é consumido no mundo. Isso pode ter um impacto assim, devastador nas eleições aqui no Brasil. Mais ou menos como aconteceu com a crise do petróleo de 73, no governo Geisel, que teve impacto nas eleições do ano seguinte, 1974, foi uma vitória espetacular do MDB. Porque na verdade, uma combinação de crises. Existe a questão do petróleo propriamente dito e do diesel, e principalmente o diesel, que a gente tem que importar, é uma coisa que está colocada. Existe uma revolta dos caminhoneiros que pressionam, que ameaça fazer uma greve se o governo não entrar com recursos para baixar o preço do diesel. Existe uma resistência dos governadores agora à redução do ICMS dos combustíveis, que é o único imposto que é arrecadado no destino e não na fonte de produção. Portanto, é uma receita que todos os estados têm proporcional ao combustível que é consumido no estado e não produzido no estado. Isso tensiona, né, o pacto federativo, ainda mais que a gente tem governadores de oposição muito poderosos, São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Então é uma crise séria federativa, séria. O Banco Central, que ia reduzir a taxa de juros para aliviar, né, principalmente quem está endividado e tal, fez uma redução mínima de 0,25 pontos percentuais e não sinalizou que vai continuar reduzindo a taxa de juros por causa do impacto dessa crise na inflação, que desgasta o governo também, juros altos, né? E a oposição propriamente dita, que começa a bater no governo, intensificar no governo. Se você juntar isso com a questão da violência, do feminicídio, do tráfico de drogas, com a corrupção, esses escândalos éticos, você vai criando um ambiente de tempestade perfeita para um governo que quer se reproduzir, que quer se reeleger, né? O cenário não está fácil para o Lula, não. O Barrocas quer entrar na conversa. Pois é, Azedo, me parece que nenhuma medida que o governo federal tome, né, vai dar certo, infelizmente, diante da especulação, né? Porque o governo anunciou medida provisória dando isenção, subsídio, e houve aumento no dia seguinte sem a Petrobras ter aumentado o preço. Então, quer dizer, diante da especulação fica difícil, né? Fica difícil, mas existe uma questão de mercado mesmo, de oferta e demanda. Porque o que está acontecendo? Com essa crise, o preço do petróleo no mundo ele está quase aí na faixa dos $120 o barril, né? A especulação, ela é internacional e ela se reproduz aqui no Brasil, em tudo que envolve balança comercial, né? Então, por exemplo, o agronegócio começa a ter dificuldade com frete para exportar seus produtos, para importar fertilizantes, quer dizer, você começa a ter uma reação em cadeia, né, na economia, que é muito perigosa. E como a guerra parece que, se a guerra acabar amanhã, a economia brasileira é forte, ela tem bons fundamentos, apesar do déficit fiscal e tal, mas ela tem um sistema financeiro robusto, uma balança comercial estruturada e tal, ela suporta. Mas se essa guerra se prolongar e a infraestrutura de produção de combustíveis for seriamente afetada, aí ninguém segura a inflação. Vai ficar complicado.
Tem um outro fator também, Azedo, que neste momento, como os governadores têm seus interesses, quando eles próprios acabam optando por se candidatarem ou apoiar alguém do seu grupo político, estão focados nisso. E da mesma forma, boa parte do Congresso Nacional também. Consequentemente, não sei em que medida se quer defender o governo ou atacar o governo, eles estão preocupados com as suas próprias vidas. Você veja o caso do Moro, né, hoje, saiu do União Brasil e ele foi para o PL, né, uma questão pragmática, objetiva. Não se levou em conta que um dia ele integrou o governo e saiu porque ele entendia que o então presidente Jair Bolsonaro estaria protegendo o filho, Flávio Bolsonaro. Ele voltou para o PL porque ele está no PL agora, porque ele sabe que eleitoralmente é um partido que dá boas condições para se candidatar ao governo do estado do Paraná. Então a pergunta é, será que esse interesse individual e partidário não vai acabar deixando os interesses do Brasil em segundo plano? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. É uma coisa assim de lei de Muricy, cada um cuida de si. E tem muita gente apostando no quanto pior melhor. No caso, a oposição, né? A oposição aposta no quanto pior melhor, porque para ela é melhor, mas para o povo é muito pior. É isso, conversamos aqui com Luiz Carlos Azedo, que amanhã retorna direto de Brasília. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Quinta é dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para você. Maionese Maréia 3 quilos, R$ 21,99. Margarina Softelli com sal, balde 3 quilos, R$ 45,90. Óleo misto Quinta da Almeida 5 litros e 5 ml, R$ 75,97. Molho para pizza stand-up Tomarelli 1 kg e 700, R$ 8,89. Arroz Tchê 5 quilos, R$ 12,99. Mega Box, muito por muito pouco. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Oi, Renata Victor, nós temos aí informações da previsão do tempo para o estado do Rio? Temos sim, Sidney, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Na região serrana, o dia começa com sol, mas o abafamento favorece pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 26 graus. Atenção para as áreas de encosta, porque ainda podem ter riscos de deslizamentos. Na região dos lagos, o tempo segue firme. Em Cabo Frio, o sol predomina durante o dia, ventos moderados e a máxima pode chegar aos 28 graus. É o ponto com menor chance de chuva no estado do Rio. Já no norte e noroeste fluminense, o caldeirão vai ferver, hein? Na despedida do verão, Campos e Itaperuna, o sol brilha forte, a máxima atinge aos 33 graus. E com alerta de temporal típico de verão no final da tarde com raios e trovoadas. Na Costa Verde, mormaço domina e a máxima chega aos 29 graus. Super Rádio Tupi. UCI Festa. Aniversário no cinema é pura curtição. Comemore no lugar onde você e seus amigos serão os astros da festa. Junte sua turma, escolha o filme do momento e venha curtir os mais famosos personagens do cinema. Você conta também com um espaço exclusivo e muita animação. Vai ser imperdível. UCI Festa. Venha comemorar o seu aniversário com toda a magia do cinema. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial 3288-4301.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h53. João Pedro Barrocas. O governador Cláudio Castro anunciou que vai renunciar nos próximos dias. Como vice, o Thiago Pampolha foi para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, está afastado pela Polícia Federal. Uma eleição indireta deve acontecer na Assembleia Legislativa. Há poucas semanas, a Alerj aprovou uma lei que regulamentou essa eleição indireta. Mas o ministro do STF, Luiz Fux, suspendeu trechos da lei estadual. A principal mudança era essa regra que permitia que os candidatos deixassem os cargos públicos 24 horas antes da eleição. O prazo para a desincompatibilização normalmente é de 6 meses. Na prática, essa decisão impede as candidaturas de nomes importantes, né? Como Douglas Ruas, secretário estadual das cidades, Nicola Miccioni, secretário da Casa Civil, e André Siciliano, secretário especial de Assuntos Parlamentares do Governo Federal, todos com cargos públicos, né, ocupando cargos nesse momento. Se a decisão do ministro Luiz Fux for mantida, eles não podem se candidatar. Outra mudança de Fux, ele determinou o voto secreto, citando aí o risco de retaliação e pressão sobre os deputados. Essa decisão atendeu uma solicitação do PSD, que é o partido do Eduardo Paes. A gente lembra que essa medida é monocrática, ou seja, foi pessoal do Luiz Fux e ainda vai ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E agora o cenário está aberto, Cid, né? Porque esses eram os principais candidatos, digamos assim, do governo para esse mandato tampão. E agora, se a decisão for mantida, o cenário fica aberto. Será, Barroca, que vem algum nome dos movimentos sociais, nome que não tem exatamente uma relação orgânica com o PL? É difícil, Chico Otávio, porque precisa ser referendado pelo partido. Quer dizer, normalmente um nome como esse tende a não necessariamente estar afiliado a partido algum, né? Quer dizer, um nome ungido da sociedade, isso é difícil. Agora, como a votação agora vai ser secreta, pelo menos até segunda ordem, já que o plenário vai ter que opinar mais adiante, tem alguns nomes que surgiram. Não falaram do Douglas Ruas? Tem gente dizendo assim, olha, o Douglas Ruas não pode, mas o Rogério Lisboa vice pode, porque ele não é mais prefeito, então ele poderia ser. Um outro nome é o Chico Machado, já foi ligado mais ao governador, é muito próximo do Rodrigo Bacelar, né? E ele pode vir a ser um nome do Solidariedade, porque ele votaria no Siciliano, se o Siciliano pudesse ser candidato. Será que agora o Siciliano não pode, se votaria nele? Dizem que é pouco provável que o PSOL venha votar no Chico Machado, mas ele pode pegar o voto do Rosenberg Reis, que é do MDB, ele pode pegar o grupo do Bacelar, né, que continua intacto, que ele é um dos integrantes. Tem o André Correia tem se aproximado do Eduardo Paes, ao mesmo tempo tem diálogo também com o governador e outro grupo. Ele é experiente, falou-se até que um dia ele poderia ser presidente da Alerj, pode ser que seja um nome assim. Tem o senador Bruno Bonetti, ele é novo, mas ele é ligado ao Altineu Cortes, que é forte, mas o fato de ser bolsonarista também, por outro lado, já não une muitos partidos, não teria essa passagem. Você tem o Carlos Portinho, que é senador, mas será que ele deixaria, já que ele tem a eventual hipótese até de ser candidato a senador de novo, ou indo para a Câmara Federal, ele abriria mão disso para arriscar um mandato tampão? Outro nome, o Fred Pacheco, esse aí é amigo do governador. Ele já hoje colocou na mesa, eu sou um político aliado do governador, portanto estou sempre à disposição, pode contar comigo, se o meu nome aparecer, eu estou junto com o governador, profunda unidade com a federação, ou seja, esse quer muito. E tem um outro nome, Chico, que você conhece bem, e Barrocas também, que é o Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Porém, o Luiz Paulo, se entrar, eu ia falar aventura, mas não é, mas se entrar nessa disputa, deixa a condição dele ser candidato a deputado. Seria um nome de conciliação, né? É o decano, é muito respeitado, mas aí será que vai ter o voto dos dois grupos? Do grupo Paes de um lado e do grupo, ele de repente... me parece que é afiliado ao partido do Eduardo Paes. Do PSD, então, mas ele precisaria ter um pouco de consenso para geral. E tem uma outra hipótese que é a seguinte, é do Ricardo Couto, presidente do TJ, fica lá e vai levando com a barriga, vai empurrando. Agora, fora o Ricardo Couto, você falou basicamente todos os deputados, né?
O Chico falou de alguém de rede social. Você estaria se referindo ao Rodrigo Pimentel? Movimento social, né? Movimento social. Rodrigo Pimentel apareceu bem nas pesquisas, né? Mas de certa forma também incluiria aí o povo das redes sociais, agora os influencers, Rodrigo Pimentel, por exemplo? Com certeza. Teoricamente, Chico, todo mundo pode, tá? Ser candidato. Mas como a legislação obriga que seja ligado, indicado por um partido, então pode ser você, pode ser qualquer um. Mas desde que ele seja indicado por um partido. O Barrocas lembrou um nome importante, porque faz um discurso voltado para a questão da segurança pública, que virá a ser certamente o item mais importante nessa disputa eleitoral aqui pro estado do Rio de Janeiro. Mas tem que ter a maioria da casa, né? Também tem isso, né? Não é um nome consensual. Não é aquele nome que você fala assim, puxa vida, por que não bota fulano de tal, que dos 70 vai ter 60 votos? Não tem esse nome. Não. Esse nome até agora não tem. Embolou. Daqui a pouco entrevista. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. 1 em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção, motoristas, o pedágio da Ponte Rio-Niterói está mais caro. A tarifa para carros passou de R$ 6,20 para R$ 6,60. Motocicletas agora pagam R$ 3,30. Já ônibus e caminhões têm valores diferentes, conforme o número de eixos. Super Rádio Tupi. Dia 5 de abril no Qual State, Lynyrd Skynyrd, pela primeira vez no Brasil. Lembra de mim. Dia 11 de abril, Ivan Lins com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Mas... Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:01. Entrevista. Logo na abertura aqui do nosso jornal, o Chico Otávio citou esse nome que está sendo muito repetido, mas não é todo mundo também que sabe o que significa, né? O nome em inglês, o Red Pill, que são grupos de homens que têm atuado em fóruns de internet. Chico falava sobre isso há pouco, nas redes sociais, em todo canto, em canais de comunicação em geral, né? Para estimular ódio contra as mulheres. É algo até surpreendente que possa existir de maneira assim organizada, né? Mas existe, tanto é que é o tema central da entrevista que faremos a partir de agora. Então, Sidney, circulou ontem uma notícia que me deixou muito chocado. O Colégio São Domingos, de Perdizes, zona oeste de São Paulo, suspendeu 3 alunos depois que eles criaram uma lista de meninas estupráveis em um grupo de WhatsApp. Outros 2 meninos também foram suspensos por enviar figurinhas do financista americano Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade. Sidney. Ou seja, se tem uma lista, já impõe um risco a essas meninas, exatamente, né? Porque você democratiza e divulga nomes, contatos, talvez fotos e tudo mais, como alvo, né? Esses meninos foram suspensos exatamente porque as meninas ficaram assustadas com o que eles vinham pregando
em grupos de WhatsApp nesse colégio. E é o tipo da coisa que mobiliza o colégio como um todo e os pais e as famílias também, imagino eu, né? Vai ficar de braço cruzado diante de um negócio desse? Pois é, Sidney, como situações como essa têm sido frequentes, apareceram na questão dessa menina que foi vítima de um estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, eu convidei a promotora Rosana Cipriano, titular da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da capital, para conversar conosco sobre esse tema. Doutora Rosana, obrigado pela sua participação. Já vou aqui começar com uma pergunta. Que tipo de enfrentamento pode ser feito para que essa situação aí do movimento da machosfera, Red Pill, esses grupos de ódio contra as mulheres e meninas não se proliferem aqui no Brasil? Boa noite a todos. Muito importante falarmos disso. Essa situação de ódio às mulheres, objetificação das mulheres tem que ser enfrentada por todos nós, pela sociedade, pela justiça. Aqui na tutela da educação, por exemplo, nós temos procedimentos cobrando aos gestores da educação a inclusão de pedagogia nas escolas para haver a prevenção dessa violência contra a mulher, né? Então, esse mês, inclusive, tem que haver a instituição da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, porque é inadmissível essa sensação de que está sendo disseminado um ódio contra as mulheres, visando a anulação delas, sob o ponto de vista psicológico, emotivo ou mesmo físico, né? Então, medida preventiva e também conscientizar que isso pode configurar crime. Mesmo que seja cometido por menores de 18 anos, é possível configurar ato infracional análogo a crime. Agora, quando existe um caso muito grave, qual é o papel do Ministério Público em situações que envolvem menores de 18 anos? Então, como eu estava falando anteriormente, o menor de 18 anos, ele comete ato infracional análogo ao crime. Ele pode ser colocado em instituições de internação, pode receber medidas de semi-liberdade, advertência, etc. Sem prejuízo de responder por danos morais que são cometidos em razão de atentar contra a moral psicológico dessas meninas, das mulheres, né? E temos que ocupar os espaços de educação formal, porque, na verdade, na internet está tendo muita deseducação. Promotora Rosana Cipriano, aqui, Sidney Rezende. Há tantos exemplos, não só de feminicídios não, mas veja o caso em São Paulo, de como o tenente, né, que matou a esposa militar, foi recebida pelos colegas, com tapinha nas costas, com abraços, ele andando altivo, com a cabeça erguida, sem algemas, sem ser molestado de maneira alguma, sem qualquer tipo de humildade diante das autoridades que eram ali, mesmo que sejam seus ex-colegas. E além disso, esse caso que o Chico acabou de contar aqui antes da entrevista, é mais um exemplo, né, de como as coisas se repetem na sociedade. Qual é o papel da família e da sociedade em geral para dar um basta a estes excessos? Começa por pararmos de normalizar esse tipo de atitude. Não é aceitável esse comportamento de propagação de ódio ou de uma ideia de dominância, de superioridade, de uma tentativa de controle da feminilidade. Está na hora de caminharmos para a ideia de igualdade concreta, de respeito ao não da mulher, que é um ser humano. Ao final de tudo, somos todos da mesma espécie, somos humanos, e essa atitude de solidariedade machista com relação a esses casos inaceitáveis, isso não pode ser tolerado. Agora, promotora, outro fato que me chocou muito foi um desses meninos do estupro coletivo aqui do Rio ter se apresentado à delegacia para ser preso simplesmente com uma camisa, uma estampa, não se arrependa de nada. Quer dizer, que é um slogan desse movimento
da machosfera, anti-mulher. Por que essas pessoas estão perdendo o pudor e assumindo essa coisa tão absurda publicamente, promotora? Isso tem que mudar. É por isso que foi publicado o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que as plataformas precisam fazer esse controle de conteúdo indevido. Esses sites que divulgam alguns até coachings, que são palestrantes que querem ensinar alguns homens a dizerem que estão sob controle, que são superiores, como esse Red Pill. O que é o Red Pill? Nasceu daquele filme, da ideia do filme Matrix. Tinha um personagem principal do filme que tomava uma pílula vermelha e que revelaria umas verdades ocultas ou escondidas. Que verdade oculta seria essa? De que o homem precisa resgatar a masculinidade tradicional, o machosfera, o dominante. E isso faz nascer uma raiva contra as mulheres por causa da liberdade que elas precisam ter. Nós precisamos estar juntos, unidos, e a escola precisa, na educação, ocupar esse espaço e mostrar isso para os nossos jovens. Nós precisamos educar os nossos jovens para a tolerância, para a calmaria, para a igualdade, para o respeito à dignidade das mulheres. Disse tudo a promotora Rosana Cipriano, nossa convidada. Ela é titular da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção à educação da capital. Esse assunto, quanto mais nós discutirmos e aprofundarmos, melhor. 19h10. Quem tá no Rio tá na Tupi. Olá, ouvintes da Super Rádio Tupi, Andrei Andrade aqui, criador do Articular, que considerado o melhor produto ortopédico do Brasil. Estou vindo aqui para falar com você que sofre com dor crônica. Atenção, você que tem dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que não está aguentando mais gastar dinheiro com medicações. Presta só atenção, porque se você não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora o melhor produto contra a dor no Brasil. O Articular, que ele é certificado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E eu vou explicar para você o porquê. Esse produto, ele não é um simples cálcio, magnésio, ora pronobis, nada disso. Ele é um produto completo que tem uma composição, uma fórmula dedicada para você que sente dor crônica. E qualquer ortopedista, reumato, indica o nosso produto. Se você levar para ele, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é usado em caso cirúrgico. Lembra que antigamente tudo era cirurgia, bateu, quebrou, lesionou? Opera, cirurgia, pós-operatório, demora. Hoje não. Hoje bateu, quebrou, lesionou, é ácido hialurônico ortopédico, e por conta dessa tecnologia que o Articular, que é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, você que trabalha com repetição. Aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o mês de março, final de março. Recebe, melhora e paga depois, mas tem que ligar agora. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir: 0800 591 5520. Você vai ligar agora. Se não conseguir ligar, manda mensagem no WhatsApp nesse mesmo número. Você vai ser recebido e vai ser acompanhado. E o melhor, vai ganhar de presente quem ligar agora o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder peso da forma certa, ligue agora, porque você vai ganhar de presente. 0800 591
5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. De tanto aqui o Barrocas insistir, Botafogo, audiência imensa, só Botafogo não, Flamengo ali, o Leme também. Largo do Machado, o Maitá. Mas já que você falou Botafogo, o Paulage, você tem informações de Botafogo aí? Paulage tá de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, para falar agora de Botafogo. Ruas São Clemente e Maitá já apresentando lentidão até o trecho da Visconde Silva. Estou observando também a Voluntários da Pátria, com lentidão já na chegada à Estação Botafogo, também nas proximidades da Praça Nelson Mandela. Quem vai acessar a General Polidoro, por enquanto, é tranquila. A passagem até a Praia de Botafogo, problemas só na saída do Túnel Velho para quem vai de Copacabana para a região de Botafogo. Pinheiro Guimarães também com dificuldades ali nas proximidades da Real Grandeza. Quem vai mais à frente pelo Flamengo, o Senador Vergueiro, dificuldades até a chegada à Praça José de Alencar, lentidão também pela Rua do Catete, sobretudo na passagem pelo Largo do Machado. Semana do Consumidor na Rede Manaus. Óleo móbil Delvac 20 litros em 6 vezes sem juros de R$ 66,00 no cartão ou 8% de desconto no Pix. Rede Manaus. Amanhã tem mais do Jornal do Tupi. Dali garotinho, com muito orgulho, com muito amor. Cheguei! Boa noite, Sidney Rezende, boa noite, família Tupi, amigos do Jornal da Tupi. 7h15 da noite aqui no Maracanã, às 8 a bola vai rolar. Flamengo e Remo, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 5º colocado com 10 pontos, o Remo tá lá na rabeira em 18º com apenas 3 pontos. Flamengo tem um jogo a menos e tem novidade na escalação de hoje. Alô, Marcos Coelho. Alô, garotinho. Alô, Sidney Rezende. Alô. Um abraço para toda a audiência ligada aqui no Jornal da Tupi. É isso, são 3 modificações em relação ao clássico do último sábado com o Botafogo. Começando pela lateral direita, Emerson Royal volta na vaga que foi do Varela. Mais na frente, aí talvez a principal surpresa, Lucas Paquetá começa no banco e o Luiz Araújo será o titular. E conforme esperado, inclusive já antecipado pela nossa reportagem, Arrascaeta está de volta, entra na vaga que foi do Carrascal. Flamengo escalado vai a campo com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Goleiros já estão no trabalho de aquecimento. Expectativa é de chuva durante o jogo, garotinho. E o Remo traz uma boa torcida, grande torcida aqui à minha direita, bem na curva, perto do setor sul do Maracanã. Alô, Wellington Campos. Olha, o time do Remo está escalado com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Kaique, Tchamba, Pico, Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno e Aleph Manga e Jajá lá no ataque. 8 da noite, às 7h30 começa o Super Futebol Tupi Team 5G. Tá combinado, Sidney? Combinadíssimo. Lembrando que tem esse talento do Zé Carlos Araújo na narração, mas o Gerson vai comentar, outro craque, Vinícius Gama no plantão, o Marcos Coelho que ouvimos agora há pouco e o Wellington Campos que vamos ouvir na transmissão, estarão também nas reportagens, girando aí o Gustavo Mota, ou seja, a informação e cobertura completas daqui a pouco. Terminou aqui o Jornal Tupi, 19h30 começa. E a narração mesmo do jogo, direto do Maracanã, às 20 horas. Você está ouvindo a Tupi.
Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Nesta quinta, 8 da noite no Maracanã. A bola rola e a Tupi comanda o futebol. A oportunidade de manter a invencibilidade com o novo técnico. Narra o locutor fenômeno do rádio, José Carlos Araújo. Comenta o tricampeão do mundo, Canhotinha de ouro. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta quinta, Flamengo e Remo é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. É mês do consumidor da Real Pax. De 2 a 31 de março, contrate e ganhe 50% de desconto da telemedicina para o titular por um ano e mais 20% de desconto da segunda mensalidade. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030 236. Planos a partir de 1,50 sem taxa de adesão, sem limite de idade. Assine agora e aproveite o mês do consumidor e ganhe presentes. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236 e contrate Real Pax. Gente cuidando de gente. Churrasco ou feijoada, Agora é só aproveitar. economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Ingote 16,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Açúcar Caravelas 3,37. Café Pilão 29,90. Azeite Lagardo Monge 25,98. Contra filé 49,90. Filé de peito 15,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Calabresa sadia ou seara 18,98. Costela suína 18,98. Hambúrguer Perdigão 13,98. Tixan 2,2 quilos 19,22. Amaciante IP 6,98. Rede Economia, economia é aqui. Jornal da Tupi. Informação, cultura. E aí, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui quem fala é Pedro Madeira e eu quero convidar todo mundo pro meu show no sábado, dia 21 de março, às 19 horas, na Casa com a Música na Lapa. Vai ter muita música boa, numa noite muito especial pra gente celebrar junto. E os ingressos são gratuitos, viu? Eu espero todo mundo lá. Super Rádio Tupi. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Festival Humor Contra-Ataca, volume 3, no Qualistage. Dia 20 de março, os melhores do mundo. Dia 28 de março, Leandro Hassum. Dia 4 de abril, Rafael Portugal. E dia 10 de abril, Paul Cabanes. Garanta seu ingresso em qualistage.com.br. Classificação 18 anos. Patrocínio Light, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi.
no FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h23. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Alô, Sidney Rezende, Adriano dos Santos, morador de Ramos, vascaíno, feliz como o Vasco de ontem. Algumas coisas em casa eu que faço, entendeu? Porque se eu for pagar, não tem condição. Principalmente a minha moto, né? Entendeu? Eu trabalho com a moto, então quando quebra, a maioria das coisas eu que boto. Eu compro a peça e coloco, entendeu? Um abraço. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é o Leomar de Campo Grande. Não, cara, eu conserto tudo, hein? Não, ferro, jogo nada fora, entendeu? Eu mesmo conserto o ventilador, entendeu? Hoje mesmo consertei meu ventilador, entendeu? Valeu, família Tupi. E você, Escotávio, é também desse tipo? Sidney, eu tenho assim um certo pavor de chamar a gente para fazer coisa na minha casa, dá sempre confusão. Então, na medida do possível, eu tento resolver sozinho sempre. Mais ouvintes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barroco. Paulo Naval, Comanfe de Praia de Mauá. Com a extinção de muitas profissões, muitas coisas hoje em dia você é obrigado a jogar fora. Difícil você achar um costureiro, um sapateiro. Muito difícil. Tem profissões hoje que não tem mais. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui quem fala é Márcio Ferraz, aqui da Ilha do Governador. Sim, eu reaproveito muitas coisas, entendeu? Principalmente, eu reformo motos antigas, motos dos anos 60 e 70. Um forte abraço e tudo de bom pra você. Esse negócio do sapato também, né, Barrocas? Hoje tem um em dia sapateiro ficou... aqui pertinho daqui da Tupi. Tem, e vejo que muita gente leva lá sapato para consertar. Mas essa possibilidade de você comprar um novo, né, por um preço que você não comprava antigamente, existe. Agora, com o preço do petróleo alto como tá, todo mundo vai começar a consertar as coisas, né? Olha, eu tento consertar as coisas dentro de casa, mas quando eu não consigo, eu aciono ele, o Adriano, meu sogro. Ele é o MacGyver, ele conserta qualquer coisa. Qualquer coisa, acionar o sogrão, ele vai lá e conserta na hora. Então, aí eu fico com cara de tacho, né? Porque eu não consegui consertar, ele foi lá e conserta. Não, é uma família, cada um faz um pouquinho. Por isso que há pouco você dizia assim, o meu sogro é consertador. Ele é consertador, vou dar até os parabéns pra ele pelo dia de hoje. Isso, parabéns, o nome dele qual é? Adriano, Adriano, tudo. Isso mesmo, valeu Adriano, parabéns, mais ouvintes. Boa noite, pessoal da Tupi. Eu me considero um consertador, que sempre que eu vou consertar uma coisa de eletricidade eu tomo choque, sempre que eu vou trocar o pneu de bicicleta eu me arrebento todo. Então, consertador realmente, mas eu prefiro sempre consertar as coisas. Falou, obrigado, que é o Sérgio do Flamengo. Mengo! Boa noite, aqui é a sua ouvinte fiel, Lili de Itamaraty de Minas Gerais. Eu conserto sim em casa algumas coisas. Eu prego parafuso, eu faço uma extensão, se eu comprar um fio, as tomadas, eu faço algumas coisinhas. Agora, coisa que eu vejo que é complicado de mexer, aí, meu amigo, eu procuro um profissional que não é comigo, não. Boa noite, Cid Rezende. É o Almir Rangel Filho de Campo Grande. Eu mando consertar tudo, que às vezes é uma coisinha de nada. Tem gente que joga fora, né? Campo Grande só dá Tupi. Valeu, obrigado aos ouvintes. Ô Chico, você não tem notado não que esses serviços gerais que antigamente você achava até profissionais com mais facilidade, hoje eles estão mais caros? Já não notou isso não? Você vai, alguém consertar uma tomada, uma coisa assim, o preço já não é mais aquele em conta do passado, já, né, tá tendo muita oferta, né? E além disso, o preço final pelo serviço nunca é o mesmo preço inicial, ele sempre acrescenta alguma coisinha. Ô Barroco, você conhece o Jaque? Jaque o senhor fez isso aqui, faz aquilo? Já que você veio aí. Já que o senhor fez aqui a tomada, o senhor não quer pintar o rodapé, não? Aí continua, né? Começa. Agora, sabe que eu apelo também muito pra internet, né? Pro YouTube, porque agora você coloca ali como consertar não sei o quê. Vou lá, aí eu consigo alguma coisinha, entendeu? É verdade. Eu comecei a notar também, eu também faço isso pelo YouTube principalmente, mas que tem muita coisa com modelos diferentes, né? Você até olha, por exemplo, 2 liquidificadores, você acha que eles são iguais, mas não necessariamente. Quando você vai tentar consertar, você nota que aquilo que está na internet não é exatamente aquele modelo seu. Dá uma luz. Você sabe pelo menos que ali é o problema, né? Mas eu já entrei em roubada também de comprar uma peça razoavelmente cara para colocar, consertar, não consegui, perdi tudo e vou comprar um novo, entendeu? Um equipamento novo. Não vai dar apoio não, Barroco? É isso aí.
Eu falei Barrocas cortar, você joga aquela bola, Chico, por causa daquele corte, né? Não, ele deixou a bola cair pro adversário falar mal de mim. Não sabe jogar vôlei, não, pô? Não sabe. Tem mais ouvintes ou fechamos esse? Pô, consertador, tá muito bem. Valeu, Chico Otávio, valeu também, Barrocas. Vamos agradecer aqui a toda a nossa equipe. Lembrando que agora, né, daqui a um minutinho, você vai ficar com o esquenta aí, 19h30 que começa, né? Desse jogo, Flamengo e Remo, que às 20 horas, 8 da noite, vai acontecer no Maracanã. E José Carlos Araújo comanda a sua equipe. Até amanhã, pessoal. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000.